Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Meus queridos irmãos e irmãs, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso dia a dia com a palavra, nessa sexta-feira da 9ª semana do Tempo Comum, dia 4 de junho do ano de 2021. Meus queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós temos esse momento diário de fé e de meditação naquilo que a palavra do Senhor tem para dizer a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós meditaremos no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos do 35 ao 37. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos do 35 ao 37. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir. Te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Continuava Jesus a ensinar no templo e propôs esta questão: como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz, inspirado pelo Espírito Santo: disse o Senhor a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos sob os teus pés. Ora, se o próprio Davi o chama Senhor, como então é ele seu filho? E a grande multidão ouvia-o com satisfação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira em que nos é apresentado este evangelho que mostra o Messias, que mostra Jesus como se fosse filho de Davi. Havia esse questionamento, havia essa dúvida, enquanto Jesus, mais uma vez, ensinava no templo. É certo, é sabido que Jesus, ele é descendente de Davi. Ele faz parte da descendência, da genealogia de Davi. Mas mesmo Jesus fazendo parte da descendência de Davi, não é Davi pai de Jesus. Nós sabemos que o pai terreno de Jesus é José. Mas havia aquela dúvida, justamente por Jesus vir depois de Davi. E aí, quando Jesus vai dizer que até o próprio Davi o chama de Senhor, como assim ele poderia ser então filho de Davi? E apesar de Jesus ser da descendência de Davi, também é certo que Davi não é o Senhor de Jesus, mas que Jesus é o Senhor, era o Senhor, permanece sendo o Senhor da vida de Davi e não o contrário. Meus queridos irmãos, no finalzinho dessa palavra que nós meditamos, ele vai dizer uma coisa que deve ser preponderante, que deve ser essencial para a nossa vida. A grande multidão ouvia-o com satisfação. E assim nós precisamos ser, assim nós precisamos ter essa satisfação em ouvir aquilo que Jesus tem para cada um de nós, em ouvir aquilo que o próprio Deus ele quer nos ensinar a cada dia através da sua palavra. Que nesse dia de hoje o Senhor possa
abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos e derramar sobre cada um de nós ainda mais a graça de poder ouvir com satisfação aquilo que Ele preparou para cada um de nós através da Sua palavra. Meus queridos irmãos e irmãs, que o seu final de semana seja de bênçãos, que você tenha uma ótima sexta-feira. A gente se encontra mais uma vez amanhã. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.